Tio, conta lá de... Com vergonha, não? Hã? Com vergonha. É, já conversamos e pensando. Né, vó? Em Santa Fé? É. Em Santa Fé, rapaz, foi uma vida muito dura e muito gostosa. Quando a gente lembra do sofrimento que a gente passava, hoje a gente lembra com saudade, com gosto. Mas foi uma época muito interessante, que nós estávamos, a situação de pobreza era tão grande que tinha que se virar. E eles sempre estavam se virando. Eu era um dos que não ficava quieto, né, vó? É. Eu sempre dava um jeito de vender. Até cheiro verde eu vendia na rua. O que custa um macinho de cheiro verde aqui? O dinheiro de hoje, R$3 o dinheiro de hoje. E eu enchi um carrinho, aquele carrinho que eu falei para você que eu e o Paulão fizemos. Como é que você... Conta a história do carrinho. Esse carrinho eram esses caixotes de sabão, era um caixotão de sabão. De madeira. De né? madeira. E a gente pegava um caixote daquele, uma ripa, fazia uma ripa de alça do lado para fazer o comando dele. E a roda, pegava uma tabuinha e cortava ela e até ia alisando até formar uma roda, porque não tinha serra para encerrar para fazer a roda. E aí, às vezes ficava meio cambeta essa rodinha, um eixo, e aquilo lá a gente andava com esse carrinho para cima e para baixo. Ia no sítio vizinho ali, nas fazendas que na época de manga, enchia o carrinho de manga e trazia e ia vender na rua. E vendia tudo. Sempre tinha uns trocados. Lógico, o dinheiro daquela época era dinheiro, ninguém tinha dinheiro também, o dinheiro era muito pouco. Mas a gente fazia. Sempre tinha uns dinheiro para a gente ir no matinê. Matinê era coisa que a gente ia domingo, a diversão nossa era ir no matinê. E levava um bando de gibi, que tinha a época dos gibis, né? Esse gibi a gente trocava. Então eu levava lá 50, 30, 20 gibi e trocava aqueles que eu tinha já lido, trocava com outros que não tinha lido. Aí na outra semana trocava outra vez. Então era desse jeito que funcionava. Como é que era essa matinê? Matinê era um cinema que tinha lá em Santa Fé e passava os filmes do... 3 horas da tarde. às 3 horas da tarde. Era um filme que à noite a gente não podia entrar, porque à noite só entrava de maior de idade. Então a gente, molecada, entrava no cinema nesses filmes, assistia filme de Mazzaropi, Tarzan, Zorro, todos esses filmes que... Quem ia? E a molecada, só molecada. Isso é, o matinê era para criança. O tio Paulo ia, minha mãe ia. Eu, Paulão, sua mãe às vezes ia também. Mas sua mãe, nessa época, ela estava já em Monte Aprazível estudando, não estava? Tava. Essa época nossa lá, ela foi para Monte Aprazível, então ela não viveu muito com a gente lá, nessa juventude Ficou 3 dela. anos na casa dela. Ela foi, ela se formou professora, veio dar aula depois em Santa Fé. E foi na época que a gente estava começando a juventude nossa. Eu tinha quantos anos? Santa Fé foi, nós mudamos em 1960, né, para lá? 60. E eu fiquei em Santa Fé até 64, 65 eu fui estudar na Escola Vocacional Agrícola de Monte Aprazível. Tinha 12 para 13 anos. Imagina, uma criança de 12 anos, estudar em colégio interno lá. E nesse colégio interno, era um colégio chamado vocacional, Escola Vocacional Agrícola. A gente tinha que trabalhar na escola. Então nós tínhamos aula teórica e aula prática. Na aula teórica estudava o ABC lá todo, normal, e umas matérias de agricultura, de zootecnia, que é a criação de animais e tal. E tinha aula prática. E na aula prática a gente ia aprender como é que fazia as coisas, preparar a terra para plantar, capinar a terra, tratar de animais, de porco, de gado e tudo que tinha lá, fazer horta e trabalhar na horta, onde a gente trabalhava mesmo. E graças a isso que eu consegui me aposentar mais cedo, porque eu contei esse tempo como um tempo de aluno aprendiz, considerou também como tempo de trabalho. Mas trabalhava muito, a gente trabalhava na escola, moleque, 12 anos eu tinha. E eu tinha um problema de saúde na minha mão, até hoje minha mão já veio derrubada por conta de que eu era moleque e tinha muita, tipo uma desidrose, não sei, que ficava, minha mão ela sangrava.
Aí ia trabalhar na enxada, Eu vivia com machucava a as mão. mãos enfaixadas. Toda que a mão eu tinha que enfaixar a mão por conta disso. E às vezes tinha gente que achava que ela estava querendo enrolar para não trabalhar. Mas eu pegava na enxada também. E as histórias lá com o tio Paulo, lá, quando vocês eram moleque em Santa Fé? Ixi, é muito engraçado. Porque sempre a gente arrumava uma confusão, eu que arrumava confusão. E o Paulão era mais quietão, eu era mais ativo, né? E às vezes arrumava uma confusão e o Paulão, aí falou, vamos pegar aquele liga lá, vamos. Aí o Paulão ia, segurava e eu descia o porrete. E volta e meia, chegava em casa lá, hoje eu fui bater no sujeito. Aí vinha a mãe do sujeito, vinha lá em casa, reclamar para minha mãe que nós tínhamos batido no filho dela, né? E arrebentava. Ela ia e levava o filho dela que tinha apanhado deles. É. E meu pai, ele sempre orientava a gente, vocês não tem nada que brigar. Mas não chega em casa chorando que brigou, que apanhou não, porque vai apanhar de mim. Se tiver que brigar, o primeiro soco tem que ser seu e já dá um soco no nariz do sujeito para liquidar a fatura. E desde cedo nós aprendemos que era desse jeito. Então eu era muito briguento. Na escola eu brigava o tempo todo, sempre brigando. O Paulo era mais pacatão. Ele fazia as coisas e atrás das coisas erradas ele me punha lá para fazer. Na época ele fazia as espingardinhas lá de canto de guarda-chuva, né? E era muito engraçado, que ele ficava um dia inteiro preparando aquilo, cortava a madeira, fazia o modelo de espingarda, né? E punha aqueles caninhos e um arame com aquela espoleta de revólver, enchia de pólvora, calçava com bucha de tomar banho, socava, que a gente via no cinema isso também, que eles faziam, né? E fazia as espingardinhas e saía dando tiro. E chegamos até na época a gente não comprava chumbinho, pegava arame, cortava o arame em pedacinhos assim e fazia com o chumbinho. E funcionava, matava passarinho e tudo. E aquilo lá era uma diversão nossa. Aí tem uma passagem engraçada, uma vez que o Paulão fez um canhão, tipo um canhão, desse canhão que tinha lá no quartel dos exércitos, que a gente assistia, né? E ele falou, Ziza, vai experimentar isso daqui. Aí lá em casa tinha um poço na varanda, e eu estava em cima desse poço, aí carreguei ele com a pólvora, tudo, e a Lolita passando roupa aí do lado, sabe? De repente, no que eu ligo esse canhão, deu um estrondo tão grande, eu caí para trás no estrondo, e fiquei com a cara preta de pólvora, que veio tudo aquela pólvora no meu rosto, e caí para trás. A Lolita, quando viu aquele piseiro danado, saiu correndo para a rua, gritando que eu tinha caído dentro do poço. Ai, só matava a gente de tristeza com as palhaçadas que a gente fazia também. Né? E aí tem a história também em Santa Fé do circo. A gente ia no circo, chegava um circo na cidade, pra gente era a maior felicidade. E no circo, para a gente conseguir entrar, você tinha duas formas de entrar no circo. Primeiro tinha que pagar, mas não tinha dinheiro para pagar circo para entrar. Você tinha que puxar água, tinha naquela época quase nenhuma casa tinha poço, não tinha água encanada, era de poço mesmo. Tinha que puxar água no poço para tirar água para dar para os bichos, para tratar dos bichos, elefante, macaco, leão, tudo qualquer bicho do circo. Aí eles davam um bilhetinho para a gente entrar no circo, eles trocavam, trabalhavam para o circo e entravam no circo à noite. E às vezes, quando não tinha bicho no circo, a gente dava um jeito de arrumar aqueles tabuleiros. Era um tabuleiro de pirulito, para a gente vender o pirulito dentro do circo. Então é a forma de a gente entrar no circo, ficar vendendo lá os pirulitos, né? E assistindo, e tinha um fiscal que toda hora ficava em cima da gente. A gente tinha que ficar de costas para o picadeiro do circo. A gente dava um jeito lá de sempre ficar vendo. E aí, o que a gente aprendia no circo, aí nós acabamos montando um cirquinho em casa também. Na casa de um vizinho nosso lá. Quem montou? Eu que comandava tudo. Os moleques de rua que brincavam ali, né? Nós tínhamos uma turma nossa que brincava. Eu, Tizil, Paulão, o Nércio Ernestique, que era um amigão nosso. Né? E, então a gente fazia o circo e tinha os palhaços. Então a gente aprendia as palhaçadas do circo e fazia lá. E para entrar, tinha que, o ingresso para assistir o circo era palito de fósforo.
Ela sobe com Então a as gente coisas. enchia a casa de pano de fósforo. E o pessoal ia, a vizinhança toda ia lá. As criançadas achavam tudo. E a gente fazia com esse amigo nosso, onde a gente fazia o circo, o pai tinha uma máquina de benefício de arroz. Então a gente pegava a sacaria, saco de arroz, né? E cercava tudo o circo com aquela sacaria, fazia umas arquibancadas lá com as tábuas, para a turma sentar, e ali era a diversão nossa. E juntava moleque, palhaçada, dava risada, brincava. E engraçado que a gente começou depois, mais na frente, no começo foi aquela coisa mais banal, ia fazer as palhaçadas para dar risada. Depois nós começamos a fazer um teatrinho. Fizemos até teatro, porque o circo era circo-teatro também. Sempre no final do circo, depois das palhaçadas, do trapézio, aquela coisa toda, e tinha lá uma cena do teatro. E a gente acabava aprendendo também, e vamos fazer aquilo lá. Fizemos muito isso daí. Até o vizinho nosso, que era médico, que era vizinho de casa, tinha duas filhas dele, que elas queriam assistir o cirquinho também, e eles iam junto. Eu, o doutor Rodolfo e a dona Ivone também ia lá e, nossa, ia aplaudir, fazia. Isso pra gente era uma alegria. Você imagine se naquela época tivesse acesso a teatro em São Paulo, essas coisas, seria tudo artista. Que era, e eu tinha essa vocação também, que depois, quando eu fui estudar em Jabuticabal, também nós criamos um teatro, acabei também trabalhando numa peça teatral lá também. Mas eu tinha muita vocação para isso. Mas outra atividade também nossa, dessas brincadeiras, sempre correndo, dando um jeito de ganhar dinheiro. O negócio nosso é ganhar alguma coisa, para a gente poder comprar gibi, para poder ir no matinê, ir no cinema. Às vezes tinha cinema à noite que era livre também. Tinha os artistas que iam também lá dar show. Como é que nós íamos, cara? Tinha que ter um jeito. E o dinheiro em casa era curto, não dava mesmo, a gente tinha que estar se virando. E ali a gente vendia de tudo. O que parecia, eu arrumei um emprego lá com a dona Ivone, que era a nossa vizinha. Ela pagava para mim buscar marmita numa casa, não sei onde, todo dia. No horário que eu ia buscar marmita para trazer para ela. Aí fui trabalhar também para pegar malote na estação de trem, para levar para uma empresa de ônibus que distribuía esse malote para a região. E o cara me contratou para isso, mas eu tinha aqui uns 11 anos de idade. Aí, primeiro mês, eu doido, já contava o que era dinheiro. Acho que era 200 dinheiro que eu ia receber, essa coisa, não lembro quanto que era, não era nada. Mas aí ele, primeiro pagamento meu, o cara não pagou. Aí eu olhei assim, não vai pagar? Não. Aí eu falei para minha mãe, falou, ó, o cara não quer pagar. Eu falei, não, eu vou lá falar com ele. Aí foi lá, falou com ele e voltou com o dinheiro meu para me pagar. Mas eu não voltei mais a trabalhar. Não, lá não, cara, não paga. E aí, pô, começamos também a pegar, ganhamos umas caixinhas, Casa Pernambucana, começou a fazer uma promoção lá de dar caixa de engraxate para os engraxates da cidade. Aí eu peguei uma caixa lá daquela, e o Paulão ia engraxar, só que o Paulão não engraxava. Ele era de secretário, ele ia junto. Às vezes, no máximo, levava uma cadeira para levar para o freguês sentar ali e engraxar o sapato. E aí foi uma forma também de a gente ganhar dinheiro, ganhava bastante dinheiro também. Eu de uma caixa, de uma latinha de graxa, eu engraxava uns 20 pares de sapato e ganhava dinheiro. Ficava sempre lá da rodoviária, naquela época, a cidade não tinha asfalto, era tudo terra. Um poeirão danado. E os viajantes que vinham ali, que vinham vender as coisas, ficavam nos hotéis ali. Então, no hotel era facinho de pegar para engraxar. Engraxar, imagino que era dinheiro de hoje, devia ser R$1, R$2 para engraxar um par de sapato. E a história do cara que te falou para engraxar o seu sapato? Então, uma vez eu usava uma botininha, né? Essas botininhas de couro, chamada de buzidinha. E aí o cara chegou em mim e falou assim, ô rapaz, você é engraxado, eu vou te dar um conselho. Olha como está a sua botina aí. Você como engraxado, você tem que servir de exemplo, deixar a sua botina engraxadinha, tudo bonita, né? Isso é uma obrigação sua, você tem que deixar. Você está vendendo serviço e a sua botina, olha como está tudo sujo, tudo arrebentado a ponta dos dedos ali. Aí eu falei, não, é que para mim, se eu for engraxar, eu perco de engraxar um sapato.
Ele falou, não, então eu vou te pagar para você engraxar a tua botina. E não anda mais com sua botina suja não, que é feio. E me pagou para engraxar o sapato dele e pagou para me engraxar a minha botina. Né? Aí, nossa, aquilo serviu de exemplo para mim. E é verdade. E o Paulão, ele tinha, o doutor Rodolfo dava muito sapato para gente. E o Paulão, de pequeno, já tinha um pezão grande, que dava certo com o pé do doutor Rodolfo. Então, para mim, não servia o sapato. Então, eu usava aquelas botininhas, o Conga, lembra daquela Conga? Keds, tinha um Keds que a gente chamava Keds Germani, que fedia pra caramba, porque não usava com meia, e o pé ficava melado dentro, né, de usar. E era uma catinga danada aqueles Keds. Agora, o sapato do Paulão, ele gastava todo a sola do sapato e pôr um papelão por dentro, cobria a sola do sapato. Né? Mas o couro do sapato, perfeito. Perfeito, sempre engraxadinho, brilhando, ele não deixava. E ele era enjoado, o Paulão era enjoado para andar, né, avó? Sempre gostava de andar na estica, tudo. Sempre bem arrumado. E eu tinha sorte que o doutor Rodolfo dava roupa. Dava pra tudo, ele, o Rodolfo que ajudava a gente muito com Ele isso. sempre foi muito grande, o Paulo. Então as roupas do doutor serviam para ele. E eu era mais tiguera, que eu fui crescer depois, né, avó? Você era pequeno. depois que você cresceu. Eu acho que depois de uns Já 15 anos aí que eu dei uma esticada. É. Eu era meio tiguerinho. E era serelepe, bem ativo, né? Bem elétrico. Nossa, não parava. Não parava. E a avó, às vezes, pedia para alguém buscar alguma coisa, aí parava o Paulão e falava, eu não vou, vai você, Ziza. Tudo mandava para mim fazer. O Zé era muito pequenininho e não ia, eu que tinha que fazer as coisas. Comprar fiado. Ah, tem uma história engraçada também. A história de comprar as coisas. Aí meu pai me manda num açougue vizinho lá de casa Eu não lembrei disso. para comprar uma carne, uma gordura, que naquela época não tinha óleo, a gente não usava óleo de comida. Era aquela banha de porco, comprava um pedaço, aí a avó moía, põe no fogo, derretia e fazia. Era o óleo que a gente comia, que era essa banha. Né? Gordura de porco. Aí ele falou, mandou ir lá comprar um pedaço de gordura, fui lá, comprei, trouxe. Quando a avó foi moer aquilo lá, era uma gordura, estava tão dura que nem a máquina de moer não moía. Não Parecia moía. osso, não moía. Não moía, dura demais, que as gorduras bem, porco velho era, né? Sei lá que Aí era. o meu pai pegou e falou assim, agora você vai lá e devolve essa porcaria. Cara. Eu falei, mas e se ele não quiser receber? Pois você joga na cara dele e vai embora. Recado dado, recado feito. Né? Eu fui lá, lembro até hoje, o cara era o açougueiro era meio gordão, umas papadonas assim. Aí eu cheguei e falei, ó, a mãe mandou devolver essa carne aqui, não tá boa, não tá prestando, não presta, não tá nem conseguindo moer. Ele falou assim, não, eu não vou aceitar não, porque você já levou, já moeu a carne, eu não vou aceitar. Eu falei, não, então tá bom. Eu peguei, tava num prato assim, subi no prato e joguei na cara dele. Caiu tudo aquela gordura na cara dele e eu saí correndo para casa. Aí depois um dia, acho que ele encontrou meu pai e foi falar, né? Foi falar com o papai que eu tinha feito isso. Pô, foi eu que mandei ele fazer. Você nunca engana uma criança. Como é que você vende uma porcaria no negócio quando não quer pegar de volta? Ele estava certinho, ele fez certinho, eu que mandei ele fazer isso com você. Aí o cara, oh, não, desculpa, seu Tonico, não sei o quê. E ficou por isso mesmo. Mas o dava recado para mim, eu fazia, né? E como é que era a rotina na casa lá em Santa Fé? A rotina era levantar e ir para o colégio era longe, né? Nós tínhamos que andar a pé. Ali dava bem quantos quarteirões, vó? Dava bastante. Muito, era muito longe. Então a gente ia de manhã Quem para o colégio. Hã? Vocês dois? Eu e o Paulo. Naquela época nós tínhamos umas bolsonas que a gente andava com essas bolsas, lembro até hoje. Essas bolsas, volta e meia, usava aquelas bolsas até para brigar também. Aí ia com essas bolsonas lá, passavam a vontade de comer um lanche, nunca tinha lanche, e as pessoas levavam a lancheira com lanche. E às vezes dava para a gente comer ali uma coxinha, fazer uma coxinha de mandioca com carne, que era uma delícia. Mas dificilmente a gente levava algum lanche, quando sobrava alguma coisa que dava para comprar uma coxinha na hora do recreio. Né? E a escola era escola de... Naquela época, como é que chamava? Era grupo escolar.
Fazia o grupo escolar, que era 4 anos, depois tinha mais a Escola do admissão. governo, né? Escola do governo, grupo escolar. E lá nós fizemos. E o Paulo, ele teve uma época que ele sumiu da escola, não ia para a escola. Ele saía, arrumava, tinha que ir com uniforme, e chegava lá ele descambava, não ia para a aula. E voltava na hora que os E na outros... hora que terminava a aula, ele voltava e vinha quando tivesse assistido a aula, né? Aí o professor Mandou recado. mandou recado, era Nemer, né, professor? Lembro. Acho que era, foi até prefeito depois lá. Lembro dele, parece que eu estou vendo ele, mas não... Mandou recado para minha mãe que estava acontecendo com o Paulão. Aí minha mãe foi lá, foi junto com ele para falar. Aí deu uma dúvida, nada. Conta aí como foi a história, irmão. Eu cheguei lá, eu fui, levei ele não queria ir. Peguei ele com um bote aqui e fui segurando ele até na escola. Era longe a beça. Foi lá, cheguei lá, o professor saiu da sala de aula e veio atender nós lá fora. Ele pegou o Paulo, o pescoço, e tacou ele dentro da sala de aula. Falou, vai lá assistir a aula agora. Aí eu fiquei conversando lá com o professor, aí o Paulo falou, o Paulo não era me falar, o senhor queria me bater. O senhor falou que ia me bater. E naquela época o professor batia, né? Batia mesmo. Tinha umas regonas, o cara dava de quina na cabeça da gente com a régua. Batia para valer. Batia Né? mesmo. Você está rindo, você também fez muito isso, né, Cê? Eu sei que olha. Olha, também foi muito engraçado isso aí. E aí voltava da escola? Eu voltava para a escola, ia almoçava e ia brincar. Aí nós íamos muito num lugar chamado Coqueiro, tinha lá. Está longe, depois da estação de trem. Na época a gente achava que era longe, hoje a gente viu que é perto. Não é tão longe assim. Mas nós íamos para lá, a gente ia brincar, ia caçar, com o estilingue no pescoço, vivia com o estilingue no pescoço. Com calção, descalço, sem camisa. O calor lá era bravo, que era o mesmo estilo Era daqui. que nem Né? aqui. Nem aqui em Santa Fé, era muito quente também. Então a gente ia para esse coqueiro e ela passava o dia inteiro nadando, tinha uns tanques lá de rio, nadava no rio, comendo coco, esses coquinhos macaúba. Por isso que a gente chamava coqueiro, tinha muito coqueiro. Aí voltava, passava pela estação, às vezes a estação de trem tinha uns carregamentos de amendoim, eu roubava também, lá pegava um pouco de amendoim, para vir comendo, trazia para casa. E passava a tarde desse jeito. E às vezes a gente não chegava em dia ainda. E a minha mãe ia pegar a gente sabia que nós íamos apanhar. A minha já preparava, porque esse menino não chega, e chegava de noite e estava na peia. E meu pai ainda falava para a Aninha, lenha desses meninos. E a gente sabia que ia apanhar, então a gente não chegava, ficava escondido. Aí lá quando não aguentava, lá pelas tantas, a gente chegava quietinho, achando que estava todo mundo dormindo, e a Aninha pegava a gente e enfiava para o chuveiro e ia tomar banho. E o chuveiro, não é de chuveiro de água, não tinha água encanada. Não, o chuveiro a gente chamava daquele chuveiro de Tiradentes. Né? Tiradentes, que é um balde, né, com um chuveirinho embaixo, tem uma cordinha que puxa, ele enchia de água, misturava com água quente, erguia, pendurava ele na parede, puxava a cordinha e tomava banho. E às vezes você usava muita água, não dosava direito a água, acabava a água e você estava ensaboado ainda. Aí, mãe, pega mais água para mim. E a água esquentava no fogão de lenha, que nós não tínhamos fogão a gás. Não tinha fogão a gás. Aí sempre tinha lá uma caneca lá de água que era para tomar banho. E lá vai esse moleque surdo que não tinha jeito, que vivia a terra vermelha, vivia surdo, que nem um tatu. E às vezes quando estava tudo normal, chegava normal, tomava banho, jantava e tal. Aí nós íamos brincar à noite. À noite ia brincar com a molecada da rua. Né? Brincar de pique, brincar de tudo quanto é coisa. Né? E juntava uma molecadinha, sempre tinha turma nossa ali, uns 10, 12 moleques. Tinha umas menininhas também que brincavam com a gente. E aí passava a noite também. Até às 9 horas voltava e ia dormir. Às vezes ficava sentado na varanda da casa ali, com meu pai contando os causos dele, o Aituni que era bom de causa. Comprava uns picolé daqueles vermelhos, né, vó? É. De groselha.
E fala picolé de groselha, tinha uma sorveteria na esquina de casa. E a dona da sorveteria, o que, que ela fazia com a gente? Tinha uns tanques de cimento, que ela não tinha caixa d'água como tem hoje. Né? Não tinha água encanada. Não tinha água encanada. Então nós tínhamos que puxar água no poço para encher o tanque dela, que daquele tanque usava para fazer sorvete, fazia tudo daquela água. Então, qual que era o pagamento que ele recebia de puxar água? E a hora que o poço era fundo, dava 30, 40 metros, 50 metros de profundidade. E com um balde, sei lá, no sarilho, lá puxando a água. Ficava um no sarilho e outro para pegar o balde, às vezes trocava. E no fim, quando enchia a caixa, ela dava em picolé para a gente. Mas o picolé que ela dava para a gente, era picolé que era sobra do picolé. Já estragando e ela tinha que jogar E os picolé fora. naquela época tinham uma forma de picolé, ficava dentro da salmoura. Né? E essa salmoura, às vezes, acabava caindo salmoura dentro do sorvete, aí estragava o sorvete. É disso aí que dava pra gente. Que era o pagamento. E lambuzava a cara, tudo. Mas a gente era feliz, nossa. Não tem uma história que uma vez o vô Tonico caiu no... Não, foi limpar o poço. Foi limpar o ponto. Esse poço que tinha em casa, né? Era muito fundo. Era muito fundo. E ele tinha bomba, tudo, só que não funcionava. Né? E estava abandonada, desde que nós mudamos para lá, o poço já estava abandonado. Aí meu pai resolve fazer uma limpeza no poço. Aí vamos lá tirar a água do poço. Minha mãe era magrinha, que parecia a Olivia Palito, tão magra que era. Pesava 45 quilos. É, O que só você acha? um cavalete em pé. Olha. Aí vamos nós lá no sarilho, os moleques, os moleques, chegou uma hora ninguém aguentava mais nada. Aí meu pai inventa, já estava querendo escurecer, já de entrar dentro do poço. Entrar no poço para acabar de tirar o barro que tinha dentro do poço. Enquanto tinha água, nós fomos tirando no sarilho. Depois tinha que tirar o barro que estava no fundo, lá tinha lata velha, tinha de tudo, pneu velho, tinha de tudo jogado dentro do poço. Aí ele entrou lá dentro e foi tirando. Nós fomos Mas como é que tirando. ele iluminava o poço? Rapaz, aí escureceu. Estava quase escurecendo já. Começou cedo isso aí. E aí, bom, está na hora de tirar meu pai. E para tirar meu pai daqui? Os meninos cansaram e foram embora. Nós não aguentávamos, era tudo Eu moleque. fiquei pequeno. sozinha para tirar o Tonico lá. Minha mãe com a magreza toda para tirar meu pai no sarilho ali. Ó. E tinha um cano, meu pai vinha se apoiando nesse cano, segurando no cano, e ela tentando. Mas, rapaz, foi a hora que meu pai saiu na boca do poço, minha mãe caiu desmaiada para lá. Eu quase morri aquele dia. E quase que ele fica no poço. Quase Né? que ele, se ele cai no poço, ele ia morrer. Morrer. Era muito fundo o poço. Nossa. Ele chegou em cima, quando ele agarrou assim na madeira, do lado de fora, eu ó pro chão, desmaiei. Não tinha ninguém para me ajudar. Aí nós fomos crescendo um pouquinho mais e começamos já a arrumar algumas namoradinhas e coisa e tal. E tinha um lugar lá que chamava, nós montamos um clube lá. A gente já frequentava a igreja, tinha um grupinho da igreja, né? E tinha um clube que chamava Clube dos Marianos lá, que era uma comunidade da igreja. Dos homens. É, dos homens. Das mulheres era Filha de Maria. filha de Maria, que usava aquela fita vermelha com a A cruz. vermelha não, azul. Azul. A vermelha era a Sagrado Coração de Jesus. Ah. A filha de Maria era azul. É, eu lembro que tinha essas diferenças. E nós estávamos fazendo a primeira comunhão também. Aí pegamos esse lugar lá e reformamos nós éramos fazer de tudo também. Né? Reformamos um salão que tinha e fizemos um clube para a gente. Chamava CREC, que é Clube Recreativo Esportivo Cultural. E quem que era o presidente do clube? Paulão. O Paulão, o presidente do clube. E eu era fazer de tudo também. Fizemos até um bar ali, o bar nosso chamava Psicodélico, que era, na época, esse psicodélico era moda, que é tudo várias cores juntos, assim, parecia um arco-íris de cores. Aí pintamos um balcão, eu, o Nelson Ernestico e o Paulão, do bar, o bar do clube. E ali a gente vendia Cuba Libre, fazia bailinho mesmo. Bailinho com música, tinha uma sonatinha, que na época era sonata que eu mandava, né? Com os LP, long play. E botava as músicas de Roberto Carlos e tal, e música, e a turma dançando ali, as mesinhas, e servia ali
umas cachaças, que era esse Cuba Libre que era o que mandava. Né? Cuba Libre era rum com coca, né? E limão, fazia Cuba Libre. E depois que terminava tudo, a gente tomava uns goles também. E foi o maior pifão que eu tomei, um dos maiores pifão que eu tomei foi nessa época. E nessa época a gente já morava no apartamento do Dr. Rodolfo, que tinha dado a casa pra gente, na frente. Né? E eu tomei um pifão tão grande, e eu já estudava em Jaboticabal ou Monte Aprazia, era nas férias. Eu acho que estava no Monte Aprazia. Eu tinha uma bota que eu não curto assim. Eu cheguei eu tomei rum puro. Acabou a Coca-Cola, vamos tomar. E começamos a tomar rum, era moleque, tudo. Rapaz, tomar uma fogueira tão grande. E aí chegamos nessa casa lá e comecei a vomitar, eu vomitei tudo dentro da bota. Não tinha banheiro lá, a gente ficava também, tinha que vir no banheiro lá em casa. E o banheiro em casa também era famoso também. Era no quintal, era privado. Privado com pedaço de jornal que para limpar a bunda era com jornal, porque não tinha papel dentro. E era assim que funcionava mesmo, para todo mundo. E tinha até gente da rua que usava também o banheiro nosso, aí que ficava na frente, tinha ponto de ônibus aí que ia para o Mato Grosso. Freguês do Dr. Rodolfo. Freguês do Dr. Rodolfo, ia tudo em casa, tudo usava esse banheiro. E nós também, quando não tinha jeito, aí chamei o Hugo ali, rapaz, vomitei até a alma. E nunca mais fui tomar Cuba Libre nem caipirinha. Não posso tomar nem pensar. Caipirinha e Cuba. Eu não sabia, vocês moravam numa casa e depois mudaram de casa? Não, só eu e o Paulo que vamos morar lá. Dr. Rodolfo deu uma casa de presente para o teu avô. E teu avô trabalhava com ambulância para ele. E depois de muito tempo, ele deu essa casa. Era um acerto de conta com meu pai, ele acabou dando essa casa. Acabou dando essa casa para o teu avô. E essa casa ficava em frente onde nós morávamos, na rua. Tinha a rua, a nossa casa era Atravessava a rua do aqui, outro e lado. a outra bem em frente, assim, ó, uma da outra. E como lá em casa era muito apertado para dormir, eles já estavam tudo grande, não tinha como, aí eu botei as camas deles lá nessa casa e os dois dormiam lá, o Paulo e ele, dormiam nessa casa. Então, desse clube que nós tínhamos lá, nós acabamos formando um grupinho, e naquela época, época de Roberto Carlos e Ronivon, todos esses artistas aí da Jovem Guarda, a gente colecionava até figurinhas, revistas deles, tudo, todo mundo, e cantava as músicas dele. Aí formamos um grupinho também, começamos a fazer serenata. Tinha um colega nosso que era piloto de avião, como que se chamava? Creque. Não lembro o nome dele. Só lembra dele? Eu andei com ele de avião pela primeira vez, acho que tinha uns 13 anos de idade. Ele foi para uma cidade lá perto, foi eu, ele e o Paulão de avião, no teto-teco. E esse cara tocava viola muito bem, então ele tocava viola e a gente cantava com ele. Aí ele ia fazer serenata. Você imagina o que virava nessa serenata. Quem ia? Nós, uma moçada do nosso grupo, eu, o Paulão, o Vando também, que era do nosso grupo, e esse cara que não estou lembrando o nome dele, que era o piloto. Bia, o Bia era o maior amigo nosso, chamava Bia, Fábio Camargo. Todo dia, a hora da janta, ele estava lá em casa. Todo dia, todo dia. Ele é vivo ainda, o Bia ele mora em Santa Fé, Ficou cego, só né? que ele teve diabetes, perdeu a visão, tá cego das duas vistas. Mas ele era um companheirão nosso da época. Tudo fazia, tinha futebol, o Tizil também jogava futebol. Então nós tínhamos um grupinho nosso bom, né? E aí eu cantava para as meninas lá, fazer serenata, saía correndo, o pai corria atrás da gente também. Esse dia eu estava lembrando de uma serenata que nós vamos fazer, saiu o pai e os irmãos da moça, saíram correndo atrás da gente. Falou comigo. Mas o pior, deu no pé. Não, eu estou fazendo. A Célia Braga, tia Alice, que era apaixonada A Célia por Braga, a Célia Braga foi lá Ô, em Bisa, Santo André, né? ela mudou para lá, ela casou com o médico. que parecia. Um dia ela falou que ela casou com o médico, ela era enfermeira, casou com o médico. Cara, você não vai fazer o trem? Quando o médico morreu, ela ficou bonita. É, Tá lá, mas era do nossa turminha. Eu mantenho contato com ela até hoje. Será que na próxima vez que eu venho, você pode fazer? Vamos ver se na
certo. Mas é isso, Sua mãe, Nanau. se Santa nasceu Fé foi uma tudo cidade bem, que... não faz só amanhã. Tá bom. Monte Aprazível, que é onde eu nasci, Posso eu não experimentar tenho, esse a peixe? gente não tem grandes lembranças de lá. Porque nós fomos mudamos para Santa Fé, de Monte Aprazível nós mudamos para o sítio, lá em Itaquaraçu. Moramos no sítio quanto tempo lá, avó? Um ano? Um pouco? Um ano ou 2 anos. Um ano, 2 anos, porque eles estudavam, meu pai fez uma escola dentro do sítio lá que a gente morava, uma escola que acabou a prefeitura assumindo, virou uma escola municipal. Ou eles cederam para fazer escola, não sei. Mas o segundo ano meu primário eu fiz lá. É. Então foi um ano só. Só um ano. É, um ano só foi. Você, a Ana. E o Paulo? Você, a Ana e o Paulo. A Lolita não estudou lá, estudou? Não. Não, a Lolita ficava em Monte Ela, nessa época ela estava com a tia dela em Rio Preto, se não me engano. É, não sei. Ela não ficou lá. Ela não Nem ficou- morou em ela não Itaquara. ficou lá no Ela sítio. ficou pouco lá no sítio. E o pouco que ela ficou foi que ela me fez eu odiar a cebola até hoje. Que ela preparou uma bacia com água de cebola, que era para deixar o cabelo loiro, não era? Deixar clarear o cabelo. Clarear o cabelo. E eu saí, chegando no meio do mato, com o moleque correndo para lá para cá, a gente chegava e tinha mania, não tinha água também encanada, tem que puxar a água e colocar na bacia para lavar o rosto, para tomar banho, tudo. Aí eu vi aquela água lá, fui lavar meu rosto. Nossa Senhora! Minha cabeça chegou até a inchar aqui em cima da minha cabeça, inchou. E eu passei uma dor de cabeça danada, e aquele coisa da cebola ficou impregnado em mim, que até hoje eu não gosto de cebola. Mas lá no Itaquaraçu também teve um episódio engraçado. Nessa escolinha que ele estudava lá, que ela tinha aquelas carteirinhas, tudo, a professora morava na nossa casa, ela ficava lá. E eu, o Paulão e a Ana estudavam na escola, que era tudo misto, menino com menina, tudo junto. Tinha primeiro ano, segundo ano, terceiro ano na mesma sala. Então a turma ela ensinava uma do primeiro ano, outra do segundo, do terceiro, no mesmo espaço. E tinha uma menina lá, uma pretinha, que enchia o saco nosso todo dia. Aí falou, vamos pegar essa pretinha de jeito. Aí nós pegamos, eu e o Paulo pegamos a pretinha e pegamos uma pimenta, malagueta, que tinha um pé de pimenta lá, e esfregamos no olho dela todinho de pimenta. Nossa, essa menina quase morreu. Ah, minha mãe dela foi lá em casa, Nossa. levou a menina para mim ver, a mãe chorando. Os olhos da menina parece que ia pular. Nossa Senhora, eu queria matar esses dois. Eu não conseguia fazer isso com uma criança. Eles eram criança também, mas Mas também eu enchia muito o saco. eles faziam muita arte, muita. E tinha um lugar lá que tinha na divisa do sítio nosso, tinha um rio que chamava Taquaraçu. Por isso que o bairro lá chamava Taquaraçu. Um lugar gostoso, tinha umas cachoeirinhas, a gente ia nadar lá. E nós pegamos o cavalo e fomos no vizinho nosso, que é o Ricardinho Pacheco, Pacheco, que era buscar do outro leite, lado, que vocês iam que buscar ele tinha leite. buscar leite ali com o cavalo. No que nós passamos lá, eu tinha o meu cavalo, o Paulão tinha o dele, o meu chamava Catito. E a hora que o Paulão foi passar o cavalo escorregou e caiu dentro do rio. Era uma valeta, o rio era um estreito. Caiu o cavalo de perna para cima e o Paulão dentro d'água. E a sorte que nós gritamos lá, veio o Ricardo de Pacheco, que estava ali perto, veio lá e ajudou a tirar o cavalo e o Paulo prensado debaixo do cavalo, dentro do rio. Não morreu afogado porque Deus não quis, mas faltou pouco também. Ai, Paulo. Aí nós íamos buscar leite e voltava, né? Ia lá e trazia o leite para casa, para tomar, que não tinha leite, não tinha vaca lá em casa. E um belo dia o Paulão foi buscar o leite e não vinha. Aí minha mãe falou, vai lá buscar seu irmão não veio. Ia lá, ficava brincando, porque ele tinha 2 meninos lá também, ficava brincando, não vinha com esse leite. Aí eu fui para lá, fiquei brincando também, não vinha. Eu sei que nós chegamos a hora do almoço. Eu sei que meu pai estava com um serrote na mão, lembro até hoje. Ele me deu uma serrotada na minha bunda que eu fui longe. E queria pegar ele, mas não pegou não. Mas olha só. Bom, depois tem mais história. Taquaraçu foi legal também, que a gente foi a história quando do. vocês se juntavam com
aquele seguindo era para cima do nosso. Do Toninho da fábrica, Isso, do Toninho. que é o cara mais rico do Monte Aprazível hoje, Toninho da fábrica. Tem aquela fábrica perto da casa da avó, tem uma fábrica de tecido. Hoje é o cara mais rico do Monte Aprazível. E ele era vizinho, foi amigo de infância. Até pouco tempo eu estive com ele lá, lembrando das peripécias nossas de lá. Que era esse, mas o filho do Ricardo Pacheco. Ó, Luiz Antônio, vai preparar o peixe para vocês comerem. Eu vou. O nosso já está pronto. Que já é 8h20. 8h15. É isso daí, não. Depois a gente conta depois mais. vocês continuam. Ah, Vai sim. ter